O debate dos partidos sem representação parlamentar na RTP, na verdade, acaba por ser uma espécie de uma entrevista coletiva e é impossível passar a mensagem com 3 ou 4 intervenções de 1 minuto, 2 minutos e ainda por cima sistematicamente interrompidas pelo moderador que corta o raciocínio das pessoas. Como é que um partido pode, nestas condições, passar qualquer mensagem? É impossível. A pressão é muito grande. Isto é de uma profunda desigualdade em relação aos partidos com representação parlamentar, que têm debates 2 a 2. Também eles tiveram um debate semelhante nos mesmos moldes, no mesmo formato, mas até puderam falar mais, com mais fluidez, sem interrupções sucessivas, pelo menos não tantas. E assim é impossível competir. É muito difícil. José Pinto Coelho, boa noite e bem-vindo também. É o líder do ERGT, mais uma vez candidato a eleições à frente desta força partidária. Nas últimas eleições perdeu muitos votos em relação às eleições anteriores. Caiu de cerca de 17 mil para 5 mil. Lembro-me de o ver dizer mais que uma vez que acredita que há muitas dezenas de milhares de pessoas que partilham das suas convicções. Porquê é que elas não aparecem nas eleições? Boa noite. Boa noite, mais Carlos Daniel, painel e aos portugueses lá em casa. Bom, isso tem que perguntar aos portugueses que pensam como nós, mas que não votam em nós. Há muitos, realmente. É esta mentalidade absurda do voto útil ou voto estratégico que mais não faz do que prolongar a agonia nacional, porque nada vai mudar. Infelizmente, muitas das pessoas que pensam realmente como nós e cruzo-me com elas todos os dias, acabam por não votar porque são muito pouco exigentes, porque o seu sonho é imediatista. Sonham correr com o PS. Eu pergunto, mas correr com o PS para quê? Se eles correrem com ele, amanhã está cá outra vez. Andamos há 50 anos a aturar PS, PSD, CDS. E, portanto, a sua ideia continua a ser derrubar o regime. Mudar a Constituição, mudar os regime. Para instituir o quê? Só para quem não está habituado a ouvi-lo, perceber o que é, onde é que se diz. Porque repare uma coisa. O regime prepara-se para celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril. E eu digo claramente, não há nada para celebrar, só há para lamentar. Foi a maior traição de toda a história de Portugal. E por isso nós queremos refundar Portugal. Portanto, temos hoje menos pobreza e miséria, menos analfabetismo, muito menos mortalidade infantil, o Estado Social. Nada disto é para celebrar. Não, isto são todos chavões. São chavões, são realidades. Nos podemos orgulhar, porque repare, tivemos 4 macarotas. Não se esqueça que eu olho para o futuro, eu quero olhar para o futuro porque eu sou do século XXI, não quero olhar para o passado. E não vou perder tempo a discutir isso, porque se discutisse, tinha já montes de argumentos. Calma, Carlos Daniel. Prometo que isto fica para um próximo vídeo, no qual vou desmontar todos esses chavões avassaladores, repetidos até à exaustão, sempre a dizer mal do Estado Novo e a idolatrar este regime de traição do 25 de Abril. Então fica aqui a promessa, Carlos Daniel. Depois não perca, está bem? Quem foi buscar os 50 anos foi o... Não, José Pinto, por isto, porque ele celebrava uma coisa que não tem por que ser celebrada. E as pessoas continuam a votar no mais do mesmo, mesmo que sejam partidos novos, estão a votar em pessoas que fazem parte do sistema, que têm culpas do sistema, porque tiveram todos os partidos do sistema. E isso é que tem de acabar. E repare uma coisa, no último plenário da Assembleia da República, enquanto estavam os polícias cá fora a reclamar por justíssimas reivindicações, estavam os senhores deputados, todos, sem exceção, a aumentar-se a si próprios nas suas ajudas de custo. Ainda têm os salários cortados, são os únicos políticos que têm os salários cortados. Mas eu quero ouvir as suas ideias para o futuro. Deixe-me ouvir sobre o mesmo tema o José Pinto Coelho, até porque é um tema que também é caro. O ERGT defende que os médicos sejam obrigados a trabalhar no SNS igual aos anos da formação que tiveram a cargo do Estado. E esta também é uma questão atual, até por via de uma proposta do Partido Socialista, que obviamente não é igual à sua, mas que toca neste tema. O que lhe pergunto é, quando diz quem não cumprisse no fundo, esses anos de devolução ao Estado, teria que devolver em dinheiro um montante igual àquilo que foi gasto na sua formação, quer dizer que jovens médicos em início de carreira têm de devolver em dinheiro o que receberam em aulas, se não quiserem ficar a trabalhar no SNS? Primeiro, para quem não percebeu ainda, para quem está distraído, o ERGT é o PNR, só que mudou de nome. Isto só à parte. Esse não é não é um tema que seja muito caro, é uma proposta. Nós temos temas caríssimos que são a pátria, a vida e a família. São os temas caríssimos. A segurança, a questão da identidade nacional, são os temas caríssimos do ERGT.
Isso aí é uma proposta concreta. A saúde tem ligação direta à vida, não é? Sim, numa situação de emergência nacional, que é a falência do SNS, o descalabro do SNS, e repare, quando nós estamos a investir em médicos, eles têm todo o direito de ir para o privado ou de ir para o estrangeiro, porque é mais apelativo. Agora, o que entendemos é que não pode estar o Estado, ou seja, todos nós, a investir na formação de médicos e depois não haver um retorno. Mas é que só o Estado é que forma médicos, como sabe. Está bem? Mas tudo bem, mas tem de haver um retorno. Tem de haver algum retorno em que tem de, nesta situação de emergência, acudir às necessidades do SNS. Ou então, acabar por devolver aquilo que foi investido neles. Não é preciso ser no dia a seguir, mas ir devolvendo. Mas está-se a pedir isso a um jovem médico que não ganha propriamente o dinheiro que ganha os seus... Não é para devolver no imediato. Não é para devolver no imediato. Isso é uma proposta para resolver alguns dos problemas. Mas mesmo no campo da saúde, o que nós defendemos sobretudo são os subsistemas de saúde, que é uma coisa fundamental, que pouca gente fala, mas isso vinha resolver muito. Depois a questão das PPPs. E depois nós defendemos que deve coexistir o Serviço Nacional de Saúde e a saúde privada. Devem coexistir. Mas, volto a dizer, isso não é para nós nem um pouco mais ou menos um tema mais caro. Já vamos aos seus temas mais caros. As vossas propostas, dizia há pouco, enunciava há pouco as suas propostas principais, mas uma das medidas eu gostava de ouvir sobre ela e pedindo-lhe então que avance para as restantes propostas, mas a partir desta, quer abolir o direito à greve e reformular a atividade sindical. Isto significa que o Governo passava a dizer aos sindicatos o que é que podiam fazer ou simplesmente acabavam os sindicatos? O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações. Repare, no setor privado não há greves. Só se fazem greves. Também há, não há tantas, mas também há. Não conheço nenhuma. Só se fazem greves no setor público porque é uma arma de arremesso do terrorismo dos sindicatos que praticam política de terra queimada. Isso prejudica isso leva a um prejuízo económico brutal ao país, um prejuízo para as populações, para as pessoas em si. Imagine, não é justo uma pessoa comprar um passe e depois haver sucessivas greves dos transportes. Porquê? E a pessoa é prejudicada. E depois das duas uma, ou não vai trabalhar e está a prejudicar também a sua empresa, está-se a prejudicar a si próprio, ou então tem que ir com a viatura própria e isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição, as pessoas gastam mais combustível, gastam mais tempo, bichas descomunais. Portanto, não só acabavam as greves, como acabavam os sindicatos, é isso? Na zona de Lisboa, por exemplo, já sabe, toda a gente sabe, quando entopa Ponte Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto 25 de Abril. Salazar. Lisboa para praticamente. O nome é 25 de Abril. Salazar. Isso o ainda não conseguiu mudar. E os sindicatos não podem ser sindicatos políticos. Tem que ser estilo corporações ou ordens, porque têm que proteger a sua classe, não é andar à mercê de partidos políticos de esquerda para praticar política de terra queimada, destruir a economia nacional e destruir a vida, destrói pontualmente a vida das pessoas. Não é justo uma pessoa marcar uma consulta para um centro de saúde, chegar lá e está fechado e perdeu o dia de trabalho. E depois a televisão, quando entrevistou as pessoas, só entrevistou os totós. Pois prejudicou, mas eles têm direito. De certeza que há pessoas que partem a loiça, mas não passam esses. E nós temos que ter a coragem de dizer o direito à greve é para acabar. Eu gostava que pudessem ilustrar agora o que seria a medida mais importante e emblemática que gostariam de levar ao Parlamento em caso de eleição. Começo por si para ouvir a sua opinião. Já foram aqui focados vários pontos que para nós são muitíssimo caros e eu vou sumariamente dizer. A minha conversa não fica por metade, nem as medidas por metade. Eu não gosto de agradar gregos e troianos. Por isso, comigo, revogava a lei do aborto, da eutanásia e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu matava a ideologia de género de alto a baixo. Acabava. E agora, há aqui um assunto que foi falado e que nós dizemos há mais de 20 anos, que é a questão da imigração. Nós, neste momento, temos em Portugal praticamente 1 milhão de imigrantes. 10% da população que reside em Portugal, praticamente. Isso fora aqueles a quem é dada a nacionalidade administrativamente. Ou seja, não são, nem nunca serão portugueses. Porque a nacionalidade herda-se, não se atribui na Secretaria. E por isso devemos ter para aí 20 a 25% da população que não é portuguesa de facto.
Isso é o maior crime, é uma conquista de Abril, é um dos maiores crimes deste regime, que é estar a pôr em causa a nossa coesão nacional, a nossa identidade nacional, e Portugal, assim, neste caminho, vai pelo caminho de se auto-extinguir. Porque estamos a ser invadidos. Ainda ontem, ou hoje, o que é, o chefe da comunidade do Bangladesh vai reclamar que quer uma rua do Bangladesh em Lisboa. Mas o que é isto? A terra é nossa, não é deles? Vão-se embora. Quer uma rua do Bangladesh. Primeiras medidas relativas às questões mudar a lei da dos valores nacionalidade e às questões da fechar as imigração. fronteiras, nem mais um imigrante, reverter os fluxos migratórios. Isso é que é importante. Admite-se que no Algarve vai haver uma lista para as autárquicas de estrangeiros a mandar na nossa terra. Isso José é Pinto Coelho, inconcebível. obrigado.